Eu quero dar boas-vindas e um bom dia a você que nos acompanha agora pela manhã. Uma alegria receber a você, a sua família, a todos que nos assistem. Tenho certeza de que Deus trouxe você aqui neste lugar por essa manhã. Que Deus fale bem de perto ao seu coração. O Salmo de número 57 já começa falando a nossa situação atual. Acompanha comigo enquanto eu faço a leitura deste Salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois me refugio em ti, e me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Ele enviará seu auxílio do céu e me salvará, envergonhará meu opressor. Deus enviará sua misericórdia e sua verdade. Estou deitado no meio de leões, tenho de deitar-me no meio dos que me querem devorar. São homens cujos dentes são como lanças e flechas, e cuja língua é como espada afiada. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre toda a terra. Armaram um laço para os meus passos, minha alma ficou abatida, cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme, ó Deus, firme está meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei. Desperta minha alma, despertai, lira e harpa, quero despertar a alva. Senhor, eu te louvarei entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois teu amor é grande até os céus e tua verdade até as nuvens. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre a terra. Amém. Nós vemos nesse salmo o salmista com dificuldades, com problemas, sendo atacado, passando por angústias, mas ele não deixa de louvar o santo nome de Deus, de onde lhe virá todo o seu socorro e o seu sustento. Que isso seja verdade na minha vida e na sua vida também. Vamos orar. Pai querido, nesta manhã, entramos na tua presença reconhecendo que tua mão está sobre nós e a tua mão é mais poderosa do que os males que nos cercam e que podem nos afetar. E nós então proclamamos que iremos nos refugiar somente em ti. Venha nos cercar com a tua presença para nos proteger e nos salvar, e nós cantaremos louvores ao teu nome, como disse o salmista, para honrar e glorificar o teu santo nome, que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar, vamos louvar, vamos adorar agora o nome de Deus junto com a nossa equipe de louvor. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem adorar a Cristo. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração.
te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás. Vem. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Alvando montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu,
és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oi, tia Kelly, tudo bem? Eu vou falar aqui. Olha, eu não queria que as atividades acabassem. Que as atividades podiam continuar porque a gente aprendia mais da palavra do Senhor. E a gente seguia mais os caminhos. E as atividades são muito boas para as crianças porque elas não ficam sem fazer nada. Também tem as atividades da escola, mas essa semana mesmo a gente não vai pegar. E era bom elas atividades. Começar assim, a partir de manhã e nunca acabasse até esse coronavírus acabar. Eu aprendo muita coisa na igreja. Eu aprendi a história mais de Jesus. Antes eu não sabia muita coisa. É muito bom porque a gente aprende a seguir os caminhos de Jesus. Aí a gente aprende mais. Aí a gente vai passando. Quando a gente cresce, vai contando para outra pessoa. Aí vai passando de geração em geração. Essa foi a minha opinião e as atividades não podiam acabar. A minha opinião é que as tarefas não acabassem, porque as tarefas é muito boa para as crianças, porque as crianças faziam alguma coisa, as crianças escreviam, pintavam, elas contavam as histórias da Bíblia, essas coisas e etc. Eu tô com muita saudade de vocês, e é isso. Tchau. Kelly, tudo bem? É um prazer imenso. Estou aqui falando com a senhora, que hoje eu vou mostrar as minhas atividades que eu fiz, que a senhora passou na minha casa e entregou. Bem, que eu queria fazer na igreja, bem alegre, com todos os meus amigos, mas só que a senhora passou para minha casa por causa dessa pandemia. Então eu gostei muito das minhas atividades, foi muito legal a lembrancinha que você trouxe pra gente do Dia das Mães. Eu gostei muito e foi muito legal. E essa aqui foi a primeira atividade, essa eu fiz também, essa também eu fiz. E essa eu gostei muito porque foi dos desenhos e eu gosto muito de pintar. Então, tomara, né, que essa pandemia do coronavírus acabasse e a gente fosse para a igreja, todo mundo feliz, alegre e fosse buscar a casa de Deus. Eu amei muito as minhas atividades, a que a senhora passou, já 2 vezes eu gostei bastante. Então foi isso, espero que a senhora tenha gostado. Tchau. Tem esperança, um dia chega lá. Nos ensina a persistir, a sonhar. Mas quem acredita tem esperança e um dia chega lá. O Alexandre e a Kelly são um casal muito precioso. Nós temos andado junto com o Alexandre pouco menos do que 1 ano e ele casou com a Kelly no começo do ano, em janeiro. São os missionários no sertão baiano e é um privilégio não apenas receber esse breve relatório das suas atividades, mas continuar a abençoá-los com as nossas ofertas, com o nosso compromisso mensal. E a sua oferta é usado justamente para poder mantê-los. De fato, nós temos, e na palavra de Deus, toda uma orientação com respeito à nossa contribuição de volta ao reino de Deus. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 9, nós lemos: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E no começo desse mês, quem sabe você poderá fazer este versículo valer na sua vida, honrando o Senhor com a primeira parte dos teus ganhos. Que Deus possa abençoar as nossas vidas como contribuintes felizes e alegres para a obra de Deus. Na tela, as informações bancárias para a sua contribuição via transferência bancária. Lembrando que ainda no nosso aplicativo há essa possibilidade. Que Deus abençoe a sua vida
por conta da sua generosidade. Vamos orar, agradecer ao Senhor esse privilégio de contribuir. Pai Santo e querido, eu te agradeço, porque tem dado a nós o privilégio de contribuir de volta ao teu reino. Isto, Senhor, é uma dádiva, pois nós sabemos que ao fazermos isto, nós receberemos da tua mão sempre mais daquilo que nós contribuímos. É o teu amor em ação em nossas vidas, as tuas promessas se cumprindo. Faça, Pai, agora que estas ofertas e esses dízimos estejam sendo usados para engrandecer o teu nome através da nossa igreja, dos nossos missionários, em todo local que for fazer diferença, que o teu nome seja engrandecido, pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vivemos esse momento ainda de distanciamento, as coisas ainda fechadas, nós temos descoberto algo, que juntos nós somos mais fortes. Nós temos experimentado isso através de vários encontros que nós temos já adotado, através de encontros no Zoom, através de encontros no WhatsApp, pessoas se conectando para poder orar juntos, para compartilhar, dar risada e poder orar por conta das necessidades que cada um de nós apresenta. E eu quero estimular você, meu querido, a não passar nem mais um momento sozinho. Deus tem nos criado para nós formarmos uma comunidade. Nós não fomos criados para estar sozinhos e muito menos no momento de dificuldade, no momento onde nós apresentamos várias adversidades na nossa vida. Você que está ainda mais isolado, junte-se a nós. Use agora, nesse momento, enquanto nós iremos assistir algumas cenas rápidas desses momentos de confraternização, mande o seu recado ao WhatsApp da igreja para você ser incluído, para você poder se conectar, orar junto, conectar conosco, fazendo parte dessa família onde você receberá apoio, oração e bastante amor.
meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua cruz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem
está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Amável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar,
Queridos irmãos, eu começo hoje uma nova série de sermões que tem como título Orações Corajosas. Eu creio que nesse nosso tempo de distanciamento social é uma ótima oportunidade nós crescermos em tantas áreas. E eu quero, durante esse mês de junho, dar uma contribuição para você refletir sobre a sua vida de oração e fazer algumas orações corajosas. Nós temos nesse momento a grande oportunidade de crescer na vida de oração, orando melhor e orando de maneira mais correta. Há alguns anos li um artigo do pastor Luiz Saião e ele falava um pouquinho sobre a nossa postura diante da oração. O artigo tem um título muito interessante: Bendito seja o Deus que não responde orações. E o pastor e professor Luiz Saião disse nesse artigo: é muito possível que a nossa expectativa sobre a oração esteja equivocada. Como meninos mal criados, pensamos em orar com intenções egoístas. E ele prosseguia dizendo: procuramos a Deus para resolver nossos problemas e atingir nossos sonhos, muitas vezes alinhados com os valores deste mundo. Ao contrário do que muitos pensam, a grande bênção da oração não está nas mudanças miraculosas que Deus pode fazer. Não. A principal finalidade da oração é mudar a nós mesmos. É com essa visão que a principal finalidade da oração é mudar a nós mesmos, que eu proponho aqui durante as próximas semanas, hoje e as próximas semanas, nós refletirmos e fazermos algumas orações corajosas. A primeira oração corajosa está no Salmo 139. E eu quero ler para você agora os primeiros 6 versículos, depois os versículos 23 e 24. Davi, o autor desse salmo, diz, ele assim ora: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, esse é um salmo que fala dos 3 mais conhecidos atributos de Deus. Primeiro, fala da onisciência de Deus, versos 1 a 6, dizendo: Deus conhece a tudo e a todos plenamente. É o atributo onisciência de Deus. Versículos 7 a 12 nos falam sobre a onipresença de Deus, que a presença de Deus se estende a todos os cantos da criação e dele ninguém pode se esconder ou fugir. E os versos 13 a 18 falam da onipotência de Deus, isso é, Deus é todo-poderoso, não há nada impossível para ele. O salmista explora esses 3 atributos de Deus aplicando a sua experiência pessoal. Mas hoje eu quero ficar aqui com os versos 1 a 6 e 23 e 24 para falar sobre a oração corajosa que nós fazemos quando reconhecemos e temos plena ciência da onisciência ou do conhecimento pleno de Deus. O texto está nos dizendo: Deus nos conhece de maneira plena, minuciosa, exaustiva. Nada a respeito de você fica fora do escopo do conhecimento de Deus. O nosso conhecimento é limitado, conhecimento humano, mas de Deus não. O texto diz aqui, verso 2, que Deus conhece as nossas ações, Deus conhece os nossos pensamentos. O verso 3 diz: Deus conhece os nossos caminhos, Deus conhece as nossas cogitações. Isso é, Deus tem um conhecimento perfeito. Ele sonda, Ele conhece, Ele sabe, Ele penetra, Ele esquadrinha
tudo sobre você. O salmista, então, pensando nisso, faz uma oração, consciente disso, nos versos 23 e 24. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é a oração que o salmista faz nesses 2 versos, considerando a onisciência de Deus. Então hoje eu quero falar sobre esta primeira oração corajosa, que é sonda-me. Vamos pensar aqui um pouquinho. Sonda, o que é uma sonda? A sonda é um aparelho com o qual é possível conhecer, por exemplo, o fundo do mar, conhecer e explorar o subsolo, a atmosfera, o espaço, uma sonda espacial, a lua, uma sonda lunar, e é mais conhecida por nós, por exemplo, uma sonda que faz um exame de endoscopia, uma sonda endoscópica, mas tantas outras sondas. Aliás, a palavra endoscopia significa examinar por dentro. O aparelho usado na endoscopia é um aparelho, um tubo flexível, fino, um endoscópio, que permite ao médico observar as imagens em um monitor de vídeo. Então, a ideia da endoscopia, o endoscópio, é examinar por dentro, olhar para dentro do paciente. O Salmo 139, verso 23 e verso 24, nos falam exatamente este pedido, essa oração: Senhor, sonda-me, faz uma análise profunda, examina profundamente o meu coração. Então, o salmista Davi, ele tinha uma profunda experiência com Deus no seu dia a dia. E ele fala com Deus: Deus, olha, eu sei que o Senhor tem a capacidade de avaliar tudo, de analisar profundamente. Eu sei que Tu és onisciente. Eu faço a minha oração agora. Sonda a minha vida e prova também a minha vida. Vê se há algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Essa é uma oração que Davi fez com muita coragem. Por que ele fez com muita coragem? Ele fez com muita coragem porque nós até temos uma certa facilidade de fazer aquilo que a Bíblia recomenda também, que é uma autossondagem, um autoexame. Aliás, a Bíblia fala, por exemplo, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós até fazemos algumas aventuras, alguns processos de autoexame, que são importantes, recomendados pela Bíblia. Mas a oração que Davi faz é uma oração muito mais corajosa. Porque Davi não está aqui dizendo assim: Senhor, eu vou fazer um autoexame. Eu estou convidando o Senhor, eu estou clamando para que agora o Senhor entre nesse processo e, como um médico, como um cientista, o Senhor analise a minha vida. Que o Senhor me sonde, que o Senhor vá lá dentro, que o Senhor examine o meu coração, examine os meus pensamentos. Esta é a primeira oração corajosa. Senhor, olha dentro e bem fundo do meu coração. Analisa os meus pensamentos, analisa as minhas ações, analisa as minhas intenções, analisa as minhas inquietações, as minhas motivações. Por que é uma oração corajosa? Porque ninguém gosta de ser avaliado pelo outro. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser criticado. Mas Davi ora a Deus e ele fala: Senhor, eu faço o meu autoexame, mas eu estou te convidando agora, Senhor, que o Senhor esquadrinhe os meus caminhos, que o Senhor prove a minha vida, que o Senhor olhe para o meu coração. Tantas vezes a Bíblia nos incentiva a fazer o autoexame, mas ao mesmo tempo a Bíblia enfaticamente afirma que somente Deus é capaz de fazer uma análise profunda, completa e clara e correta de nós seres humanos. Somente Deus, diferentemente de nós humanos, é capaz de fazer uma sondagem, um exame que seja profundo, completo e exato. Por exemplo, o Salmo
139 fala exatamente que Deus conhece tudo, ações, reações, motivações, andar, levantar, Ele conhece tudo. Apocalipse 2:23 diz que Deus é aquele quem nos sonda. O Salmo 11, verso 5 diz que Deus é aquele quem nos prova. Então a sondagem de Deus é a mais séria, mais profunda, mais completa, mais justa e mais confiável atuação de Deus. Deus avalia. Quando João recebe de Deus a visão, e ele escreve ali a revelação de Deus para as igrejas do Apocalipse, nas igrejas do Apocalipse, o que nós mais vemos como expressão é o Senhor dizendo: eu conheço a igreja, eu conheço as tuas ações, eu conheço as tuas obras. E a Bíblia nos diz em Apocalipse 2:23, eu sou aquele que sonda a mente e corações. Queridos, sonda-me é uma oração corajosa que eu quero desafiar você a fazer. Por que precisamos fazer essa oração? Porque há coisas que nós não avaliamos com serenidade e neutralidade necessárias. Por exemplo, nós superestimamos as nossas qualidades. Nós pensamos a respeito de nós de maneira superestimada. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, 12, verso 3, diz: digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si mesmo com equilíbrio. Por que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque ele sabe que há uma tendência da nossa parte de fazermos uma avaliação superestimada. Ele diz: digo a cada um dentre vocês, crentes de Roma, não pensem de si mesmos mais do que convém, mas pensem com equilíbrio, de acordo com a medida de Cristo. Por exemplo, por que precisamos fazer essa oração? Porque Salomão ensina que a sondagem de Deus é mais válida que a nossa autocrítica. Em outras palavras, nós nos enganamos, nós não conseguimos nos entender as nossas ações, reações, pensamentos, motivações de maneira correta. A Bíblia diz, por exemplo, que há caminho que ao homem parece direito, mas seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 21:2 diz que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, parece ser um caminho bom, mas é o Senhor que sonda os corações. Deus é quem vê profundamente, por isso Ele nos guia, e nós precisamos dessa avaliação. Davi ora, e eu te convido a orar hoje também. Sonda-me e conhece o meu coração, isso é, conhece o Senhor, avalia os meus sentimentos, as minhas motivações, as minhas inquietações. Venha analisar a minha vida, olha para a minha vida. Nós vivemos um tempo agora tão especial que podemos fazer uma avaliação da nossa vida. E podemos falar: Senhor, avalia, conhece, sonda, revela sentimentos, motivações, inquietações, mais ainda, as minhas intenções, os meus planos. Nós precisamos dessa avaliação de Deus, porque há coisas em nós que nós não percebemos com clareza. O salmista, Salmo 19, verso 12, diz de maneira muito sábia, ele reconhece, quando ele diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? É um salmo que fala da grandeza e beleza da criação e da grandeza e beleza da palavra de Deus. E ele diz lá, caminhando para o final do salmo: quem há que possa discernir as próprias faltas se o Senhor não nos sondar? Então ele diz aqui: sonda-me, e ele diz mais ainda: prova-me, prova-me. Então ele diz: olha, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Então a ideia de provar aqui é a ideia de colocar a pessoa sob um teste para ver como ela pensa, reage e sente. Queridos, nós precisamos da sondagem de Deus na nossa vida, precisamos convidar Ele para que venha fazer essa sondagem, para que Ele prove a nossa vida. Por exemplo, as nossas reações. O estudo das nossas reações muitas vezes revela a nossa espiritualidade. Muitas vezes Deus, com apenas uma pergunta, Ele consegue trazer à tona, revelar o que está no nosso coração. Não foi a pergunta que Ele fez para Caim? Para Caim,
ele perguntou: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Caim estava com um sentimento de raiva no seu coração e que ele nem ele propriamente identificava. Mas quando Deus vai a ele, faz a pergunta, é para ajudá-lo no exame. E Deus diz a ele: Caim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? E aí Deus disse a ele: olha, considera o que você está sentindo, cabe a você controlar os teus sentimentos. Precisamos de uma sondagem geral. Uma oração corajosa é aquela que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Uma sondagem geral. Tem que perguntar para Deus: Deus, por que eu penso assim? Deus, por que eu reajo assim? Deus, por que eu me sinto assim? Deus, por que eu tenho vivido assim? Quando nós falamos com Deus e pedindo para que Ele avalie os meus pensamentos, ações, reação, viver, motivações, nós muitas vezes não conhecemos, mas Deus conhece. Essa é uma oração corajosa. Se você está interessado em saber o que Deus pensa de você, se você está interessado em passar por um grande processo de transformação espiritual, esta é a oração corajosa, é a primeira oração corajosa que eu e você precisamos fazer. Se você deseja ser um cristão melhor, uma pessoa melhor, você precisa fazer esta oração que eu chamo de oração corajosa. Porque para nós nos conhecermos mais profundamente, a sondagem tem que ser ampla e profunda. Nenhuma área pode ser poupada. E esse tipo de sondagem e esse tipo de avaliação, somente Deus é capaz de fazer. Se você quer mudar de vida, se você quer andar em águas mais profundas, se você quer ser um crente melhor, uma pessoa melhor, permita que Deus faça um exame completo da sua vida, sem medo, sem reservas. Na verdade, convide a Deus, convide-o para fazer esse exame, porque sem esse diagnóstico não há tratamento. Na verdade, como diz Jeremias, lá no capítulo 11, verso 20, ele diz: Deus é capaz, e somente Deus é capaz de provar o mais íntimo do coração. Salomão também diz lá em Provérbios 4:23, que devemos guardar o coração, porque dele procede as fontes de vida. É do coração que vem todas as nossas ações, motivações, reações, pensamentos. Ele diz assim: olha, guarda o teu coração. E agora, com essa oração, nós convidamos Deus para sondar e revelar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E eu vou dizer a você, se você tiver coragem de fazer essa oração, se prepare para as mudanças que Deus fará na sua vida. Infelizmente, como o pastor Saião apontou naquele artigo, nós pensamos na oração como um meio mais rápido de alcançar o que queremos, mas Deus deseja, através da oração e da comunhão mais profunda que nós tenhamos com Ele, ter a principal mudança que nós precisamos, que é a mudança da nossa vida. Então, pastor Luiz Saião, naquele artigo, ele, após orar assim, refletir sobre esse texto, sobre essa sondagem, ele confessa: antigamente eu orava para alcançar coisas, obter felicidade imediata e livrar-me da dor. Agora, trabalhado por Deus, começo a fazer a oração que Cristo faria. Os meus desejos são trocados pelos desejos de Deus. Queridos, oração não é um meio de alcançar o que queremos, mas por meio da oração é um meio que Deus utiliza para produzir em nós o que nós mais precisamos, que é mudança. Que nós possamos, a partir de agora, use um tempo para falar com Deus, um tempo tão importante durante esse tempo de distanciamento social,
para estarmos com o Senhor. Eu sei que algumas pessoas começaram esse tempo de distanciamento em casa e dizendo assim, eu vou orar mais. E talvez os meses se passaram e você ainda não tem feito isso. Quero desafiar você, faça desse mês de junho um tempo especial de oração com Deus. Em especial, de orações corajosas. E a primeira delas é essa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus te abençoe. E eu desafio você, todos os dias desta semana de junho, até o próximo domingo, ore ao Senhor esta oração, pedindo que Ele venha sondar e produzir as mudanças na sua vida que Ele sabe que são necessárias. Que Deus te abençoe e te dê um excelente domingo. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós ouvimos uma palavra maravilhosa do pastor Elias. Deus de fato está presente para sondar o meu coração, o seu coração. Ele conhece cada cômodo das nossas vidas, Ele conhece tudo que está dentro de nós. Acabamos de cantar novamente, sonda-me, Senhor.
E eu quero encorajá-lo. Abre o seu coração ainda hoje, para que Deus possa fazer uma sondagem completa da sua alma, da sua vida. Use este domingo para você refletir nisso e deixar Deus dar continuidade na obra que Ele já começou e quer ainda dar continuidade na sua vida. Quero estimulá-lo a permanecer conosco. Dentro de alguns minutos, 5 para ser exato, nós estaremos tendo a nossa EBD, onde o pastor Luna tem nos conduzido através do livro de Daniel. Não perca, continue conosco para você aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje à noite, a partir das 19h, neste mesmo canal, nesse mesmo local, você é o nosso convidado para voltar, para estar novamente conosco no nosso culto da noite. Vamos orar. Pai Celestial, as Tuas dádivas são grandes nas nossas vidas e as Tuas sondagens certamente têm nos alcançado, têm feito uma leitura correta de quem nós somos e nós nos entregamos de volta nas Tuas mãos para que o Teu querer se efetua em nossas vidas. Agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que a sondagem e as bênçãos do Espírito Santo sejam nossas de hoje até a consumação dos séculos. Amém.
Olá, bom dia! Espero que você tenha tido uma ótima semana, espero que você ainda esteja firme, tenha buscado a Deus essa semana, como a gente desafiou a semana passada, lendo a Bíblia, buscado em oração, que você esteja cada dia mais próximo de Deus, para que Ele se revele verdadeiramente na sua vida, que você sinta a presença de Deus na sua vida e isso faça toda a diferença para você. Hoje a gente vai continuar estudando Daniel, a gente está no capítulo 10 do livro de Daniel, a gente já está na última parte de Daniel, a gente já passou a segunda metade de Daniel, não é? Que essa sessão de mais apocalíptica, como a gente vem estudado, e eu falei que nessa sessão haveriam 4 revelações, não é? 3 visões, e essa revelação que a gente teve no capítulo 9, que foi da semana passada, mas agora o capítulo 10, ele deve ser visto como um grande bloco, que é o 10, o 11 e o 12. Então hoje a gente vai abrir esse último bloco do livro de Daniel, que são esses 3 últimos capítulos, porque esses 3 últimos capítulos, na verdade, eles vão falar de uma única visão. O capítulo 10 é como que essa visão é revelada para Daniel. Então, é ali uma situação de um diálogo de Daniel com um anjo que a gente vai ver hoje. O capítulo 11 é a visão propriamente dita. E o capítulo 12 é o desfecho da visão e o desfecho até da vida de Daniel, né? A última mensagem de Deus para Daniel. Então, é um bloco só aqui, o 10, o 11 e o 12. É lógico que a gente vai estudar separado, 10, 11 e 12. A gente ainda tem 3 aulas contando com essa, né? Essa e mais 2 aulas. Mas é importante você saber que tudo se trata de uma única visão, a última visão do capítulo de Daniel, do livro de Daniel, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 10 de Daniel, não é? Então, a partir do versículo 1, então a gente já vai ver primeiro o contexto em que essa visão vai ser revelada para Daniel. A gente está aqui no 3º ano do rei Ciro, não é? Então, isso significa que são 2 anos depois da última revelação do capítulo 9, que foi no 1º ano do rei Ciro. E é interessante aqui o contexto histórico que está acontecendo aqui, não é? O povo, então, foi liberado para voltar para Jerusalém. Daniel, por algum motivo que a gente já falou lá no capítulo 6, ele não volta com o povo para Jerusalém. Ele deve ter ficado ali observando o povo saindo pelas muralhas da cidade da Babilônia e indo em direção a Jerusalém. Ele deve ter um misto ali de felicidade pelo final do exílio, mas de preocupação por conta das revelações que ele teve que indicavam que aquela volta não seria tão simples quanto a maioria das pessoas estava achando que seria. E, na verdade, essa preocupação de Daniel, ela era bastante intensa, muito mais intensa do que a gente pode imaginar. Tão intensa que Daniel, então, ele está aqui num estado de jejum, num estado de contrição, não é? Porque ele recebe, então, mais uma revelação, e a mensagem da revelação, embora verdadeira, ela não era tão agradável. Ela falava de uma grande guerra. Bom, já não é mais novidade Daniel ter mensagens, ter revelações não tão agradáveis, não é? E ele entendeu a mensagem, e é isso do que vai se tratar os próximos capítulos, não é? Mas quando ele recebe a mensagem, então, o que fala aqui é que ele passa 3 semanas chorando. 3 semanas chorando. Isso é bastante tempo, não é? É bastante tempo. Ele não come nada saboroso, nem carne, nem vinho, nem prova nada
nenhum vinho, não é? E nem usa nenhuma essência aromática, nenhum perfume, até que se passassem essas 3 semanas. A datação aqui fala de que, bom, aí no 24º dia do primeiro mês, não é? Que é quando começa, quando ele tem esse encontro com o anjo. Então isso ocorre na ocasião da Páscoa, né? Porque a Páscoa era celebrada no primeiro dia do primeiro mês. Então 24º significa que se passaram 3 semanas da Páscoa. Não é? E o judeu ele tinha o hábito de ficar 7 dias depois da Páscoa com uma restrição de fermento e alguns animais. Daniel parece que ele estendeu esse jejum para além desses 7 dias, não é? Ele estende mais 2 semanas, então ele faz aí 3 semanas desse jejum, e com muita tristeza e com muito com bastante restrições aqui que Daniel se impõe, né? Porque algo estava incomodando Daniel. Tudo isso é para a gente perceber o quanto essa visão que Daniel teve não foi uma visão fácil, foi uma visão difícil. Isso incomodava Daniel de uma tal forma que ele reage dessa forma e que ele começa a buscar uma resposta para essa visão. Ele se coloca em oração. Então, no capítulo 4, no versículo 4 até o versículo 11 do capítulo 10 de Daniel, um anjo vai surgir para dar resposta a Daniel dessa oração. A princípio, só Daniel vê o anjo, ele está ali com outras pessoas, mas só ele vê o anjo, mas depois todas as outras pessoas saem correndo, não é? Existe uma descrição aqui bem gloriosa desse anjo, não é? Ele fala aqui, ó, que era um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura, seu corpo era como berilo, e o rosto como relâmpago, e olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Então, só ele vê, mas todo mundo acaba fugindo depois, então dá a ideia de que as pessoas perceberam também a presença desse anjo. E logo em seguida, então, Daniel cai em terra, ele desmaia, não é? E ele é erguido, não é? Por alguém. E a primeira resposta, então, que ele ouve desse anjo é: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que vou lhe falar. Levante-se, pois fui enviado a você. Então, quando ele ouve isso, ele coloca-se em pé e tremendo, não é? Mas na certeza do amor de Deus. O anjo então vai mostrar que a vinda dele é uma resposta às orações de Daniel. O versículo 12 vai dizer assim, que ele prosseguiu dizendo: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Você já parou para pensar em quão fantástico é isso? Daniel começa a orar, e no momento em que Daniel começa a orar, Deus destaca um anjo para que ele venha pessoalmente responder à oração de Daniel. Por quê? Porque Daniel é muito amado. Mas olha só, é interessante que quando Daniel está aflito, quando ele está passando por um momento de angústia, o que ele faz? Ele não sai procurando desabafar com outras pessoas, ele não sai procurando livros para ler, ele busca a Deus em oração. Eu não estou dizendo que é errado a gente buscar outras pessoas para ajudar a gente, mas a questão é:
a primeira coisa, a primeira pessoa que a gente tem que buscar no momento de angústia é Deus. É isso que Daniel faz. Ele está angustiado pela revelação, pela visão que ele teve, ele não entende direito o que é, e ele busca a Deus. E ele passa um tempo orando, ele passou aqui 21 dias orando, mas assim, na verdade ele já passava anos orando. Porque você vai vendo aqui a história, não é? E passa anos, passam reis, e Daniel está ali orando, recebendo revelação, buscando a resposta daquilo que foi revelado e tal. Daniel era uma pessoa de oração. Ele fazia isso constantemente, a gente viu isso no capítulo 6, quando ele avaliou e considerou mais arriscado deixar de orar do que ser jogado na cova dos leões. Daniel era uma pessoa de oração. E a gente pode orar a Deus, assim como Daniel, a gente deve fazer isso. E um dos principais motivos para a gente fazer isso é porque a gente pode ter certeza de que Deus responde às nossas orações. Deus ama responder às nossas orações. Deus move os céus para responder às nossas orações. A gente vai ver isso aqui nesse capítulo. Deus literalmente move os céus, Ele mobiliza os céus, os exércitos celestiais, para que nós tenhamos a resposta daquilo que a gente ora a Deus. Isso aconteceu com Daniel, mas acontece com a gente. Entende? Quando Deus fala que Daniel, você é muito amado, coloca o seu nome no lugar de Daniel. Você é muito amado. Sabe por quê? Porque Deus ama todos nós com todo amor que existe no universo. Alguém disse assim, não existe forma de Deus te amar mais e nem menos do que Ele te ama hoje, porque Ele te ama com todo o amor do universo. Prova disso é que Ele mandou o seu Filho para morrer no seu lugar. Ele não mandou um anjo para responder a sua oração simplesmente, igual Daniel. Ele mandou o seu Filho para morrer no seu lugar. Você é muito amado. Você pode orar a Deus, porque Deus responde a sua oração, porque você é muito amado por Deus. E o que Deus faz pelos que Ele ama, Ele move, Ele mobiliza os céus para responder às nossas orações. Isso é fantástico. Eu não estou falando com Deus mudo, eu não estou falando com Deus que me ignora, eu não estou falando com Deus limitado, eu não estou falando com Deus que está ocupado demais para se importar comigo, eu estou falando com Deus que me ouve e que faz tudo o que é preciso para me responder. Um Deus que conversa comigo, que ouve e responde. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E é isso que Daniel está experimentando aqui. Daniel está vendo o amor de Deus através da resposta da oração dele. Então, no versículo 13, esse anjo vai contar um pouco como que está sendo o processo dessa resposta de Daniel. Porque parece que foi simples, mas não foi tão simples assim como só mandar uma mensagem. Então, no versículo 13, vai mostrar para a gente que, na verdade, o que ocorreu foi uma batalha invisível. O anjo ele saiu, então, no primeiro dia em que Daniel começou a orar, mas o versículo 13 fala que no meio do caminho ele encontrou o príncipe do reino da Pérsia. Aqui não é um rei físico, mas aqui está falando de uma batalha invisível, sobrenatural, uma batalha aqui angelical, não é? Que resistiu a esse anjo. E aí você fala assim, poxa, mas esse anjo, né, com olhos de fogo, com todo aquele resplendor e toda aquela grandeza, deve ter sido fácil para ele passar por qualquer pessoa, qualquer demônio que tentasse impedir ele. Mas não. O que ele fala aqui é que ele
ele encontrou uma resistência, ele ficou lutando por 21 dias, então ele só conseguiu passar por essa batalha, por essa barreira, quando Miguel, um dos príncipes supremos, veio para ajudar, para dar um reforço para ele. E aí ele consegue chegar até Daniel. Então, aqui o que esse versículo mostra para a gente é que as coisas são muito maiores do que a gente imagina. Existe uma batalha invisível, existe uma batalha espiritual que acontece. E, bom, Deus triunfa nessa batalha, mas não significa que ela não exista. Ela existe, ela é real, e o que aconteceu aqui é que realmente Deus mobilizou um exército de anjos e Miguel, um dos príncipes, um dos principais anjos aí desse exército, como se fosse um comandante, para se deslocar, para poder dar uma proteção, não é? Como se fosse uma escolta para esse anjo, que não tem nome revelado aqui, para que ele pudesse vir e trazer a mensagem para Daniel. A resposta de oração não é algo tão simples quanto a gente imagina, mas Deus mobiliza os céus para que a gente tenha essa resposta. Foi isso que aconteceu aqui. A gente vai voltar um pouquinho mais nessa batalha invisível mais para frente, mas antes, vamos ver aqui a reação de Daniel. Versículo 14 ao versículo 19 vai mostrar a fraqueza de Daniel. Daniel, ele praticamente desfalece diante da visão do anjo. Ele não consegue entender, ele se prostra em terra, ele não consegue falar. Aí um outro ser aparece, toca os lábios dele para que ele possa abrir a boca e começar a falar. E quando ele consegue falar, ele fala assim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Então, outra vez, ele é tocado por outro ser que parece um homem e ele ganha forças. E então ele ouve uma voz assim dizendo: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. E depois dessas palavras ele se sente fortalecido e aí ele pode dizer: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Sabe, nós somos fracos, assim como Daniel. Mas o que essa narrativa me mostra é que o amor de Deus é maior do que a nossa fraqueza. E olha que a nossa fraqueza é muito grande. Nós somos muito fracos. Mas a palavra aqui é: você é muito amado. E esse amor de Deus fortalece a gente. Você é muito amado, então seja forte. Seja forte. É esse amor de Deus que nos fortalece. Mas sabe, isso mostra também pra gente que a revelação que Daniel teve, a revelação de Deus, ela não é algo leve de se carregar. Daniel cai com o rosto em terra, ele sente o peso da revelação, ele quase desfalece, ele já desmaiou, ele já chorou, ele já passou por vários extremos aqui. E sabe, isso serve para a gente parar um pouco e refletir. O que foi escrito aqui nesse livro por mãos humanas, o que foi revelado para pessoas como nós, para que elas pudessem escrever as palavras que estão aqui, isso não foi algo tão simples de ser carregado. A gente deveria valorizar muito a revelação que foi trazida para a gente, porque essa revelação ela teve um custo muito alto para que nós pudéssemos ter a palavra de Deus hoje na nossa mão assim. Pessoas quase morreram por isso. Muitos de nós não suportaríamos carregar essa mensagem que Daniel carregou. Eu não conseguiria. Eu não sei você. Mas sabe,
a gente tem que valorizar esse livro. A gente tem que valorizar a revelação. A gente tem que valorizar quando alguém se dedica para falar para nós da palavra de Deus. Eu não estou falando aqui de mim, tá? Assim, é verdade, eu gasto muito tempo estudando para preparar essas aulas e tal, mas eu estou dizendo assim, os conteúdos que nós temos, a revelação bíblica, tudo isso não é feito sem muito suor, sem muita dor, sem muita dedicação, sem muito sofrimento, sem que o peso dessa mensagem nos canse, nos desfaleça. A gente tem que honrar as pessoas que se esforçam para que nós possamos degustar o sabor dessa mensagem. A gente tem que honrar o esforço desses homens que se entregam nas mãos de Deus para que nós possamos saborear de forma tão agradável a mensagem de Deus para nós. Porque isso não é uma coisa fácil, gente. Isso não é uma coisa fácil. Eu brinco assim falando que quando eu termino de pregar uma mensagem, eu volto para casa com a sensação de como se eu tivesse jogado 2 horas de futebol, de tão cansado. Porque não é uma coisa fácil. Não é pela concentração, pela atenção, pela preparação, não é isso. É porque o peso da mensagem de Deus não é um peso leve. A gente não está falando sobre uma coisa qualquer. É a mensagem do Rei do Universo e falar em nome dele é uma coisa muito pesada. Sabe, outro dia eu encontrei também um pastor na segunda-feira, e segunda-feira costuma ser a folga da maioria dos pastores. E ele falava assim, segunda-feira eu não consigo fazer nada de tão cansado que eu tô do domingo à noite. É verdade. Honre o seu pastor. Honre aquele que se dedica para entregar uma mensagem de Deus para você. Ser fiel à palavra não é uma coisa fácil. Mas Deus fortalece a gente, Deus capacita a gente para compreender e transmitir a mensagem dele. E foi o que Deus fez com Daniel aqui. Ele purifica a boca de Daniel, ele toca nos lábios de Daniel, assim como tocou nos lábios de Isaías para que Isaías pudesse falar. Assim como ele santifica a vida de cada um que deseja proclamar a mensagem, de cada um que ele escolhe, que ele chama para proclamar a mensagem dele. Foi isso que Deus fez aqui com Daniel. E, bom, para continuar no texto, o versículo 20 e 21, então, o anjo ele termina esse diálogo com Daniel, ele não vai embora, apesar dele praticamente se despedir de Daniel aqui no versículo 20 e 21, mas ele vai falar para Daniel basicamente assim, olha, deixa eu te contar logo qual o recado que eu vim trazer para você. Deixa eu te revelar logo o significado de tudo que vai acontecer, de toda essa visão dessas guerras e tal, porque eu preciso voltar. E eu preciso voltar para a batalha, porque depois disso eu ainda tenho uma agenda, não é? Olha só, ele fala assim, eu tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e depois que eu for, vai chegar ainda o príncipe da Grécia. Mas antes eu vou revelar para você o que eu tenho que falar para você. Porque eu preciso voltar lá e tá rolando uma batalha. Eu preciso lutar nessa batalha. Não é? Sabe, é interessante a gente pensar sobre isso. Pensar que Deus está agindo de formas invisíveis que a gente não pode perceber. Mas mais do que isso, o livro de Daniel é sobre a soberania de Deus, e a gente tem visto isso. E o que o anjo está dizendo aqui é, olha só, existe coisas invisíveis acontecendo, e o império vai ser deposto, o império persa, e depois vai vir o império grego, e eu tenho que trabalhar aí nas coisas invisíveis, que você não entende, mas eu tenho que ir lá trabalhar nisso. Isso mostra, assim, Deus
está girando as rodas da história. Deus está fazendo a história acontecer e os seus anjos estão servindo a Ele para que a história aconteça. Deus está girando a roda da história, o império vai ser substituído, mas sabe o que é mais fantástico de tudo nesse texto aqui? Eu quero terminar com isso para você abraçar essa verdade e se agarrar nela para todos os dias da sua vida. Deus gira a roda da história, mas ao mesmo tempo que Deus gira a roda imensa da história da humanidade, Deus está interessado, Deus se importa em falar com cada um de nós individualmente. É isso que está acontecendo aqui. Olha só, o anjo tem que voltar para uma batalha que vai derrubar impérios e constituir novos impérios. Olha a grandeza disso que o anjo está envolvido. Mas ele para tudo isso para responder à oração de um servo de Deus chamado Daniel. Isso é absolutamente fantástico, porque o Deus que gira a história, que faz a história acontecer, que escreve uma história muito maior do que nós, ele se importa, ele se interessa conosco de forma individual. Deus se interessa por nós de forma individual. Deus, às vezes a gente tem uns retratos de Deus assim meio malucos, não é? Tipo aquele filme o Todo-Poderoso, não é? Que é uma comédia lá, onde Deus é personificado e a gente sempre pensa assim, Deus deve estar muito ocupado. Deus tem coisas muito importantes para cuidar, não é? Imagina, já parou para pensar hoje, se Deus tivesse uma caixa de e-mail, né, como tem lá no filme, a quantidade de orações que ele recebe, a quantidade de problemas que ele tem para resolver, tem uma pandemia aí para ele cuidar, não é? Tem hospitais, tem pessoas na UTI, tem problemas políticos, crises globais, tem muitas coisas importantes para Deus resolver. Será que ele se importa com a minha angústia? Com o meu problema, com o meu pequeno problema? Por menor que ele seja, Deus não é alguém ocupado demais para responder individualmente cada um dos seus filhos. Deus responde às nossas orações ao mesmo tempo que Ele rege o universo inteiro. Deus é grande o suficiente para controlar a história toda, mas Ele é atento o suficiente para ouvir a minha, a sua oração, a oração das minhas meninas de menos de 3 anos, que oram antes de comer, dizendo: Papai do céu, cuida da vovó, do vovô, das pessoas que estão doentes. Ele é atento o suficiente para ouvir a oração de uma criança. Ele é atento o suficiente para ouvir a minha oração, a sua oração, para responder cada uma delas. Da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma energia, com o mesmo amor, com a mesma dedicação que Ele responde às necessidades globais e de toda a história que Ele está escrevendo. Isso é fantástico. Isso é absurdamente incrível. Deus é incrível. Eu quero terminar com os 3 desafios. E, uau, eu tô até sem palavras aqui, sem fôlego. Mas, como Deus é fantástico, não é? Eu quero terminar com os 3 desafios. Em primeiro lugar, busque a Deus. Busque a Deus nos momentos difíceis. Faça como Daniel. Busque. Não poupe energias em buscar a Deus. Lembra de José? Ele encontra o anjo
que alguns falam ali que era o próprio Jesus, e ele luta com um anjo até ele ter a resposta que ele precisava, até ele ter a bênção que ele precisava. Se esforce. A Bíblia fala assim, vocês ainda não se esforçaram até derramar sangue. Se esforce mais. Busque mais a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus em oração. Busque a Deus na sua palavra. Busque a Deus. Se você está passando por qualquer dificuldade, a primeira pessoa que você tem que buscar na sua dificuldade é Deus. Antes de procurar pastor, antes de procurar amigo, antes de procurar qualquer outra pessoa que, sim, é importante para te ajudar, busque a Deus, que é mais importante do que qualquer outra pessoa. Busque a Deus. Em segundo lugar, valorize a mensagem que você tem nas mãos hoje. Valorize a palavra de Deus, valorize os livros, valorize os pregadores. Ore por eles, para que Deus fortaleça cada um deles. Ore pelos seus pastores, ore por cada uma das pessoas que se dedicam em ensinar, em pregar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, fortaleça-se. Fortaleça-se no fato de que Deus não está ocupado demais para você. Que essa seja a fonte da sua força. Que nos momentos difíceis essa verdade seja libertadora para você. Que você se relacione com Deus de uma forma íntima, de uma forma que você tenha a certeza de que Deus te ouve com toda a atenção do universo para a sua oração. Ele se interessa, ele age, ele responde à sua oração. Deus é um Deus fantástico. E é nisso que você tem que se apegar. Daniel, ele estava passando por um período ali, essas 3 semanas de Daniel tinham sido difíceis. Difíceis. Eu não sei como tem sido as suas últimas semanas. Eu desejo que elas sejam muito melhores do que essas 3 semanas de Daniel. Eu desejo que você tenha tido ótimas semanas. Todo dia eu desejo isso. Toda aula eu abro desejando isso e termino desejando isso. Mas eu não sei, talvez você tenha tido dias difíceis, semanas difíceis. Mas nessa escuridão da angústia de Daniel, ele encontrou forças no amor de Deus. E ele percebeu o amor de Deus na atenção que Deus deu em ouvir, em responder e em mandar um anjo parar um exército de anjos para responder a oração de Daniel, porque Daniel era muito amado e você também é. Então, agarre-se nisso, fortaleça-se nisso, para que você tenha uma ótima semana. Melhor do que as semanas que passaram, uma semana melhor ainda. Que a sua angústia tenha fim e que você esteja em paz, na segura paz de Deus. Você é muito amado. Não se esqueça disso. Uma ótima semana e até a próxima aula.